Olá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas comandos do terminal Linux. Hoje eu vou falar como preparar um HD, um SSD, usando o comando cfdisk e também formatar as devidas partições quando o disco está preparado. Bom, eu tenho aqui, eu vou dar o comando lsblock, que vocês já conhecem nas videoaulas anteriores. Eu vou utilizar como teste um pendrive que é o SDB, que está aqui, ok? Ele, nesse momento, ele já tem uma formatação, mas vamos começar do zero e vamos usar o comando cfdisk para preparar esse pendrive, ok? Como se fosse para um HD ou um SSD. Ok, vou dar um clear. Então, como é um sistema administrativo, a gente tem que usar o sudo, aí cfdisk, o traço Z é para começar do zero do HD ou do SSD, para que você escolha qual é o tipo de partição que você vai usar. Então, como era o SDB, o meu pendrive, eu vou botar /dev /sdb e não SDB1, tá, pessoal? Porque aí nós estamos preparando o disco físico. O SDB1 seria uma partição do disco. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai me perguntar qual é o tipo de rótulo que eu quero colocar. Eu normalmente, no passado, a gente usaria o sistema DOS, mas isso nos dá limitação de partições primárias, que eu acho que é o limite, são 3 ou 4. Aí depois você tem que fazer partições estendidas, uma partição estendida, ok? O GPT não tem esse tipo de limitação e, além disso, ele também tem uma melhor performance de escrita e leitura e nos dá facilidade de montar várias partições primárias e já é um sistema mais utilizado atualmente nos HDs e SSDs. Okay? Então, vou escolher GPT. Muito bem, aqui está o disco, o meu pendrive. Então, repare que eu tenho 4 GB nele. Então, o que acontece? Eu tenho um espaço livre ali de 4 GB, 3.800, né? 3.8. Ele, na última formatação, ele estava no modo exFAT, ok? Partição 1. Então, como eu reinicializei o sistema e estou começando a montar esse meu disco, então eu vou escolher aqui agora como eu devo montar. Bom, nas aulas de instalação do Linux, do Arch Linux, customizado, personalizado, eu falei pouco sobre esse assunto, né? Mas essa preparação existe lá. Assim como na videoaula da instalação do Debian. Só que no Debian, como a gente instala ele através do Calamares, ele tem um processo gráfico e ele automaticamente usa o próprio programa de instalação do próprio Debian, okay, que é o Calamares. Mas isso que eu vou fazer aqui é a mesma coisa e é válido para as instalações de forma geral do Linux, ok? Então, por exemplo, como eu estou com a minha tabela aqui em cima, o rótulo é GPT, eu preciso de criar uma primeira partição vazia para aqueles que querem instalar o sistema Linux nos computadores no modo BIOS, ok? Então eu vou preparar esse disco para as duas versões, para o modo BIOS e para o modo FI, ok? Então, para que o sistema, o GRUB, instale o gerenciamento de inicialização num HD e num SSD que está com o rótulo GPT, nós temos que ter uma partição vazia de pelo menos 8 MB e o meu padrão é 10 MB, ok? Então já vou criar aqui uma nova. Eu vou botar aqui, apago aqui, e eu boto 10 MB, dou um Enter. Vejam que ele já criou aqui um sistema Linux de arquivos. Ok, nessa primeira partição, como ela vai ficar vazia, que é nessa partição que o sistema Group vai instalar a inicialização para os computadores que têm ainda somente o sistema BIOS,
né? Eu vou escolher o tipo, aqui embaixo, o tipo, e aí eu vou ter que escolher essa condição aqui, o BIOS inicialização, ok? Então eu vou dar um Enter, reparem que ele já numerou aqui. Eu não vou criar um sistema de arquivos, essa é uma partição que fica vazia, que durante a instalação o sistema Linux ele vai entender que por ser GPT ele vai ter que instalar os blocos de inicialização dentro dessa partição, ok? E agora eu vou criar mais uma nova, como se fosse para instalar também o sistema FI, ok? O sistema FI, normalmente o padrão é 300 MB, tá? A partição, então 300 MB, e eu vou escolher o tipo vai ser sistema FI, aqui em cima, ok? Reparem que já está aqui sistema FI. Então, esse meu HD que eu estou preparando agora, eu já tenho possibilidade de instalar tanto o modo BIOS como o modo FI, ok? As demais partições, por padrão, o meu padrão, eu vou criar uma nova, então eu vou criar aqui, por exemplo, um swap de 500 MB, já que ele é pequenininho, eu só vou criar assim, é bem pequenininho, já escolho o tipo, né? Tá aqui Linux Swap, ok? Partimos para as próximas, nova. Eu sempre, como eu só tenho 3 GB, eu vou botar 1 GB, como se fosse a partição home, ok? Então eu posso simplesmente escolher o tipo, eu posso manter só Linux sistema de arquivos sem nenhum problema, como também aqui você pode escolher o sistema Linux Home, tá vendo? Que ele já vai criar um código ID para essa partição. Mas por padrão, normalmente a gente coloca o Linux sistema de arquivos, só isso. Okay? E a última vai ser para minha raiz, também já está em Linux sistema de arquivos. Perfeito, pessoal? Então, dessa forma, eu terminei a minha montagem através do CFDisk e agora eu vou gravar essa tabela de partição no disco para que depois nós podemos formatar ou durante a instalação do próprio sistema Linux ou através de um comando também no terminal, ok? Que vou mostrar logo em seguida. Ok, vou pedir para gravar. Aqui nesse caso, como o meu sistema está em português, eu vou digitar o sim. Em outras condições seria o yes, né? Então vou botar sim. Então ele já escreveu, olha lá, a tabela de partição foi alterada, ok. Aí eu já posso sair. Aí agora eu vou dar um clear. Agora eu vou dar um ls block. Aí vocês vão ver todas as partições que eu preparei lá no CFDisk, TB1 de 10 MB, o 2 de 300 MB, que seria o FI. O 3 seria a minha partição swap, que normalmente a gente não formata, a gente só habilita. O B4 seria o home e o 5 seria a raiz, o root. Por que eu sempre crio o home? Eu já expliquei nas videoaulas anteriores. É importante vocês terem o home separado, que em caso de falha do sistema, que o sistema não inicialize, que vocês tenham que reinstalar o sistema, vocês podem manter a partição do home sem formatar, que todos os dados vão ficar íntegros, ok? Lógico, mantendo o mesmo nome de usuário, né? Para que ele possa interpretar corretamente que esse home é do usuário que você está criando no momento da instalação, ok? Mas é importante estar separado, ok? Porque aí vocês evitam perder dados, ok, pessoal? Muito bem. Então, agora, como eu disse no início, a primeira partição 10 MB, ela fica vazia, então eu não vou formatar. A segunda seria para o sistema FI. Essa eu preciso formatar em FAT32. Então, o comando make fs é o comando para formatação de cada partição. Então, como eu quero em FAT32, eu vou botar um ponto, vfat, vou dar um traço F32, ou seja, ele vai configurar já essa partição para o sistema FAT32, okay? Que é necessário para o sistema FI.
ok? Posso botar um label, que seria, assim, vamos mostrar para vocês, o VFAT, por exemplo, traço help, ele vai me mostrar, eu posso botar, tá vendo aqui o traço F é para você botar o tamanho, tamanho da FAT, ou seja, bota 32, e o N, traço N, é o label. Então, eu sempre gosto de colocar os labels para que possam aparecer nos gerenciadores de arquivos, ok? Então, eu vou dar o comando, de novo, lsblog, eu vou dar o make fs ponto vfat traço f32 traço n, que é para botar o label, por exemplo, vou botar aqui, por exemplo, fi, ok? Aí eu vou direcionar para a partição, barra dev, barra sdb2. Ok, pessoal? Que seria essa de 300 MB aqui, ó. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Quando eu entro, assim, como eu estou fazendo um trabalho administrativo, eu preciso botar o sudo, porque senão ele vai dizer que não tem permissão. Então, eu dou um enter, eu vou botar minha senha. Opa, vfat. Opa, desculpe, eu escrevi errado aqui, ó. É makefs. Ok? Um Szinho a mais. Então, agora ele já fez a formatação. Como é que eu posso checar isso? Posso checar com o comando block id. Tem que sudo, que esse comando precisa de sudo. Vou botar um pipeline grep barra dev barra sdb2. Vamos ver como é que ele está. Pronto, está lá. Tá lá. O label já está o FI, já gerou um ID, o tamanho do bloco 512 por padrão, tipo VFAT, e a partição propriamente dita, que fica como identificação e vai ficar lá no sistema FS, tá? FSTep, ok? Então, essa condição já foi feita, vou dar um clear. Agora, eu vou aproveitar o teclado. Agora eu vou formatar. Como o SB3 é o swap, esse aqui basta dar o comando swap-on ou swap-off para habilitar ou desabilitar essa partição. Então eu não preciso formatá-la. Então o STD4 é o home. Vamos aproveitar o teclado. Agora, como eu quero sistemas de arquivo Linux, eu normalmente uso o ext4, então isso aqui já não me serve. Okay? Então é o ext4.ext4. E eu posso também botar um label, só que agora o label já é o traço web. Então eu vou botar, por exemplo, home. Aí eu vou mudar o direcionamento da partição, que seria 4. Ok? E eu acho que está tudo certinho, vamos dar um enter. Ok, está a formação. Vamos aguardar um pouquinho. E já ele termina o sistema. Pronto. Então, como é que... E ele já até fez uma identificação aqui da partição. Então, vamos usar aquele comando para identificar. Agora é o 4. Foi o que eu formatei, correto? Correto. Então, ele agora vai me dar as informações. Tá vendo? Label home. Já tem o ID dele aqui. O tamanho do bloco, que já é o padrão, vocês não precisam especificar. O tipo é XT4, que normalmente é o que eu uso. Vocês podem botar também o LVM, BFS, XFS, mas por padrão meu eu uso a XT4 e sempre eu tive uma boa segurança e estabilidade fantástica, ok? Vamos ao último, agora é a mesma coisa, não vai mudar nada, então vamos repetir aqui o comando de leitura. Agora eu vou fazer, por exemplo, o STB5, que é a raiz, vamos mudar logo aqui, e vamos mudar também como root. Pronto. Então, tudo certo. Vamos dar o Enter. Então, ele já está formatando a última partição. Vamos aguardar um pouquinho. Esse é um pouquinho maior. Então, pessoal, esse comando é legal para vocês terem esse conhecimento, que caso vocês tenham um servidor que só tem o terminal, trabalhar vocês precisem preparar alguma unidade, então fica essa dica aí para que vocês possam utilizar o terminal para preparação dos discos, ok?
pode ser interno, externo, isso é independente. Basta vocês usarem os comandos que eu acabei de mostrar aqui para vocês verificarem as unidades, as partições e o CFDisc para preparação. No modo gráfico, eu uso muito o gparted, né, que faz todas essas funções automaticamente, né? É até um pouco mais fácil e tem menos trabalho. Ok, pessoal? Então ele já habilitou. Vamos dar aqui, vamos verificar se agora é o 5, se ele realmente formatou, lá, label root, criou o ID dele e a XT4, ok? Bom, pessoal, para que vocês verifiquem cada detalhe desse comando, vocês podem usar o comando man, que é para ver o manual. Então vocês podem, por exemplo, ver o manual man do MakeFS puro, né? Ele vai dar, é só depois descendo as setinhas, né? Um Q para sair. A mesma coisa seria o ponto VFAT, por exemplo, VFAT, ou VFAT, por exemplo, é o outro comando. Vou dar um Q aqui para sair. Mesma coisa seria XT4, T4, XFAT. XFAT, que na condição para acessar, por exemplo, pendrives que vocês queiram usar em Macintosh, Windows, Linux, o XFAT é o que deve ser formatado. Por quê? Porque o XFAT ele suporta arquivos acima de 4 GB. Né? O FAT32 não, ele é limitado. Então, o XFAT ele é utilizado de uma forma que, além dele utilizar a capacidade de carregar arquivos acima de 4 GB, ele pode ser identificado e efetuar escrita e leituras no sistema Linux, Windows e Mac, ok? Então, eu sempre aconselho usar o XFAT, ok? Porque o NTFS ele tem limitações somente, por exemplo, para o Linux, quando está instalado o software adequadamente, e o sistema Windows, ok? Então, fica a dica aí do man, por exemplo. Eu vou dar um enter aqui, tá vendo? Ele mostra todas as condições dos manuais, e a mesma coisa vale para o XT4, para vocês terem uma ideia. E, claro, um comando mais curto, por exemplo, seria usar o help puro, né? Então, todos esses comandos que eu mostrei acima, basta dar um -H, vocês têm um help curto e vocês podem verificar quais são as opções que vocês podem usar. Tá vendo? No caso do XT4, para botar um nome do volume, é o -L. No caso do VFAT, por exemplo, já seria o -N, label. Tá vendo? Então, fica essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima com mais informações, que é legal a gente fazer essa, vamos dizer assim, transmitir esses conhecimentos que às vezes as pessoas precisam e às vezes não tem onde recorrer. Tá bom, pessoal? Então, apertem o like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.